Fala pessoal, todos bem? Mais uma semana aí, começando com equações de segundo grau, módulo 4, ainda na apostila 1. Tudo bem? Espero que todos estejam conseguindo estudar, conseguindo manter um ritmo de organização diante das disciplinas e desses novos desafios. Bom, esse módulo 4 nós vamos ter, como no módulo 1, e como todos os módulos, alguns objetivos a serem trabalhados. O objetivo 1 do módulo 4 é definir esse modelo, enquanto na equação do primeiro grau nós temos ax mais b igual a zero, a equação do segundo grau nós teremos ax2, ax ao quadrado, mais bx mais c igual a zero. E agora os coeficientes não são só a e b, mas também nós temos o c. Tá? Vejam que o coeficiente a vai ser aquele coeficiente junto ao x ao quadrado, o coeficiente b será aquele junto à variável x, e o c vai ser o coeficiente isolado. Esse é o modelo completo da equação de segundo grau, mas ela pode se apresentar de forma incompleta também, mas todas necessariamente terão que ter o índice a, com o x ao quadrado, porque se esse cara não estiver aqui, nós teremos alguma coisa como a equação do primeiro grau, onde o expoente máximo da variável será 1. Essa é uma equação do segundo grau, porque o expoente máximo da equação, onde a gente se encontra nas variáveis, é 2. Tá bom? Bom, aqui eu coloquei 3 exemplos de equações incompletas. Equação incompleta é quando um dos coeficientes, que não há, o a não pode entrar nessa, é igual a zero. Então, nós temos aqui 3x ao quadrado menos 5. Nesse caso, é incompleta porque nós não temos o coeficiente b, aquele coeficiente junto à variável x elevado a 1. Nesse caso, o a é 3, o b é 0 e o c é menos 5. Já nesse exemplo 2, nós não temos o coeficiente c, que é o coeficiente isolado. Nós temos só o a, que é 4, e o b, que é 3. Neste último exemplo, nós temos só o coeficiente a. Não temos o b e nem o c. Tá? Onde o coeficiente a é 5. Tá bom? Bom, o objetivo 2 é a resolução da equação do segundo grau. Então, nós temos exemplos aqui. Tanto a equação do primeiro grau quanto a equação do segundo grau são temas já abordados no fundamental. Então, a gente vai fazer uma aula como a aula da semana 1, uma aula mais rápida, para que a gente tenha mais tempo mostrando exemplos, mostrando problemas, exercícios, porque essa é a ideia, auxiliar nessa prática aí para a resolução de problemas. Então, vamos ter um exemplo aqui, O triplo do quadrado de um número natural é igual a zero. Determine o número. Bom, o triplo do quadrado de um número. Então, nós temos um número, x. O quadrado desse número, x ao quadrado. O triplo do quadrado desse número, 3 vezes x ao quadrado. Então, o triplo do quadrado de um número é igual a zero. Então, 3x ao quadrado é igual a zero. Determine esse número. Bom, o 3 vem para cá, dividido por zero, vai ficar zero. Vai ficar x ao quadrado igual a zero. Qual o número ao quadrado que pode dar zero? O próprio zero. Acabou o problema.
Um exemplo 2 aqui, ó. O quadrado da diferença entre o número inteiro positivo e 2 é igual a 20. Igual a 20 menos o quádruplo desse número. Determina o número. Vamos de novo. O quadrado da diferença entre o número inteiro positivo e 2 é igual a 20 menos o quádruplo desse número. Determina o número. Então, ó, o quadrado da diferença entre o número inteiro positivo e 2, o que é isso? Um número inteiro menos 2, né? O quadrado da diferença entre o número inteiro positivo e 2 é igual a 20 menos o quádruplo deste número. Determina o número. Então, aqui ó, nós temos um produto notável, né? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, fica 2 vezes x vezes menos 2, mais o quadrado do segundo, né? Quadrado de menos 2, que dá 4 positivo, igual a 20 menos 4x. Esse menos 4x vem aqui para o outro lado como 4x positivo. Então, menos 4x mais 4x cancela, né? Esse 4 vai para o outro lado também negativo. Também não, né? Vai negativo. Então, nós temos 20 menos 4, 16. Então, temos x ao quadrado igual a 16. Então, ó, x vai ser mais ou menos raiz de 16. Então, ó, x1 pode ser 4 ou uma outra raiz, né? Menos 4. Só que ele está falando, ó, o quadrado da diferença entre o número inteiro positivo. Então, qual vai ser a resposta certa aqui? Vai ser a raiz x1, né? 4, porque é um número inteiro positivo. A gente ignora essa resposta aqui, né? Essa outra raiz. Toda equação do segundo grau vai gerar duas soluções, tá? Elas podem ser diferentes ou iguais. Nesse caso, nós temos duas soluções diferentes. Isso vai ficar mais claro depois, né? Caso alguém tenha dúvida em relação a isso. Bom, e também nós temos diferentes tipos de resolução, né? Nós vamos passar isso rapidamente aqui, mas nos exercícios vai ficando mais claro, tá? Um tipo de resolução é por fatoração, né? Nós temos um trinômio quadrado perfeito, e isso foi ficando claro, né? À medida que a gente foi fazendo o exercício dos primeiros módulos. Então a gente olha esse trinômio e vê que esse segundo termo ele pode ser colocado como 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. E esse último termo aqui isolado pode ser o quadrado, né, do segundo termo. Então a gente consegue pegar esta equação e colocar nessa estrutura aqui, ó. Então, porque se a gente fizer, ó, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo e o quadrado do segundo, nós voltamos para a equação original, né? Então, quando a gente resolve isso, ó, nós temos que pensar o seguinte, ó, qual número que a gente colocando aqui vai zerar isso aqui? É o próprio 3, né? A gente bota um 3 aqui e zera tudo, que é o que a gente chama de raiz da equação, ou zero da equação. Então, a solução desta equação do segundo grau é 3. Nós temos duas raízes iguais, que é o número 3. Então, como que a gente sai daqui para esta estrutura? Nós temos que imaginar como que esse termo central pode ser posto como 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, e esse termo isolado como o segundo termo ao quadrado. Então, nesse caso, nós temos que o segundo termo é o 3, né? Desculpa, é o menos 3. Tem um menos aqui. É o menos 3. Então, 2 vezes
o primeiro vezes o segundo e o segundo termo ao quadrado. Então, a gente consegue colocar nessa estrutura e resolver a equação. Bom, é uma outra forma de resolver isso, né? É a resolução por Bhaskara. Então, nós lembramos lá, né, que temos o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Nós temos esta equação, que é o que a gente chama de Bhaskara, né? Que é menos b mais ou menos raiz de delta, que a gente já calculou, sobre 2a. E isso vai dar duas soluções, né? Uma que é menos b mais raiz de delta sobre 2a, e a outra vai ser menos b menos raiz de delta sobre 2a. Né? Então, nós temos uma equação do segundo grau. Então, a primeira coisa para a gente organizar o pensamento é separar os coeficientes. Por isso que a gente começou falando na aula, né? Por isso que a gente começou a aula falando sobre os coeficientes. Então, aqui nós temos o coeficiente A, temos o coeficiente B e temos o coeficiente C. Então, o delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, 33 ao quadrado dá 1089. 4 vezes 4 vezes 34 dá 560, certo? Então, o delta vai ser 1089 menos 560, que vai dar 529. Aí, sabendo delta, a gente taca aqui, né? A gente taca o delta aqui. O B vai ser 33, então vai ficar menos 33, mais ou menos raiz de 529, sobre 2A, 2 vezes 4. Então, resolva essa equação aí como exercício, como treinamento em casa, para vocês enxergarem as duas soluções. Aqui nós temos um outro exemplo, tá? Mesma coisa. Coeficiente A, menos 1. Coeficiente B, 7. Coeficiente C, menos 11. Apliquei no delta, b ao quadrado menos 4ac. A gente viu que o delta 5. Tacamos Bhaskara. Então, ficou menos b, mais ou menos raiz de 5, raiz de delta, né? Sobre 2a. Então, nós temos menos 7, mais ou menos raiz de 5, sobre menos 2. Então, uma das raízes vai dar menos 7 mais raiz de 5 sobre menos 2. E a outra raiz vai dar menos 7 menos raiz de 5 menos 2. Veja o que acontece com os sinais aí. Treinamento para casa. Para dar as soluções finais. Treinem aí a questão dos sinais. E é isso, pessoal. Até daqui a pouco. Até essa semana. Vamos exercitar aí. Qualquer dúvida, a gente vai resolvendo. Grande abraço. Tchau, tchau.